Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quinta-feira de chuva, muita chuva em Marília, e vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia. Vamos repercutir a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, vamos falar da sequência hoje que tem o Verdão em campo, vamos falar dos principais assuntos que estão girando nesse mundão velho da bola e principalmente Marília Atlético Clube, que continua seus preparativos para o Paulista da Série 3 em janeiro do próximo ano. Ao meu lado, Jorge Luiz chega e destaca o que de melhor tem acontecido por lá, Jorge. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. O MAC que perdeu mais um jogador e mais um lateral direito. Depois do Hudson não ter se apresentado e resolvido acertar com o Imperatriz do Maranhão, hoje veio a confirmação de que o lateral direito Airan, de 22 anos, que defendeu a Mauaense na Bezinha, estava no Apucarana do Paraná, ele também não permanece no elenco. Mas aí é uma situação diferente porque ele não passou nos exames médicos. Os jogadores realizaram esses exames na segunda e na terça e alguns já estão prontos para saber se realmente terão condições de serem utilizados na Série 3. Alguns jogadores podem estar com algum problema que demanda um pouco mais de tempo de recuperação e como o MAC não tem tanto tempo assim para recuperar ninguém, no caso o Airan então acabou sendo dispensado pela diretoria e o MAC fica apenas com um lateral direito, né, para a posição, por enquanto, que é o Matheus Mima, que renovou o contrato recentemente, né? Ontem mesmo já veio a renovação do Mima, é o único do setor. Obviamente que o MAC vai atrás de um outro jogador para a posição. Eu particularmente, não que eu gostei da saída do Airan, Ronaldo, mas eu acho que o Mima, que a gente já conhece aqui, ele precisa de uma sombra, ele precisa de um jogador mais experiente para que haja uma disputa mais saudável. Não vi o Airan jogar, não posso dizer se ele é bom ou ruim, não estou nem querendo dizer nada disso, mas o jogador sente quando tem um outro com um currículo bom ou não tem tanta identificação com o clube, você sabe que vai ser uma briga sadia ali para a posição, o cara não vai se acomodar tanto, como acontece em várias profissões, né? Se você tem uma sombra ali que realmente te incomoda, você acaba rendendo muito mais. Então, acho que nesse ponto vai ser muito importante a contratação de um outro lateral com um perfil diferente do Mima, por exemplo, que é o que restou. A gente vai falar também da situação do Thiago Moraes e do Bruno Ribeiro. Do Thiago Moraes, parece que a proposta oficial lá do futebol do Chipre chegou. Treinou hoje à tarde, mas talvez ainda hoje à noite ou amanhã cedo já haja uma definição, mas eu senti já da diretoria do Marília já um clima meio de que Thiago Moraes já é carta fora do baralho, porque a proposta do futebol europeu chegou. A gente vai falar dos atletas que estão treinando. Quem chegou hoje foi o zagueiro Luiz Felipe, de 22 anos, que veio da Ferroviária de Araraquara, e o MAC nos próximos dias deve anunciar mais reforços para esse elenco. O MAC faz seu primeiro jogo-treino no dia 22 desse mês, no domingo, no período da tarde, ainda sem horário confirmado, contra o Monte Azul, time da Série 2. Maravilha. Vamos falar muito sobre Marília. Vamos começar falando sobre o Brasileirão, né, Jorge? Onde tivemos uma rodada interessante, por sinal, na parte de cima e também na parte de baixo. Vamos começar a falar pela parte de baixo, Jorge, onde tivemos o jogo do Ceará diante do Corinthians. Eu não sei se o termo certo é de forma surpreendente, mas o Corinthians acabou vencendo e eu acreditava que o Ceará poderia colocar mais força em relação a essa partida, porque precisava diretamente desse resultado para depender apenas de si nas outras rodadas. Mas não foi o que aconteceu e o Corinthians venceu e conseguiu sua classificação para a Libertadores da América, de forma indireta, mas conseguiu. E já sabe que os seus adversários na próxima fase de Libertadores, Jorge,
pode ser ou o Guarani ou o Tolima, né? Os dois times que acabaram eliminando o Corinthians. Recentemente. O Tolima numa pré-Libertadores, o Guarani do Paraguai nas oitavas de final, se eu não estou enganado, há 2 edições. Então, o Corinthians venceu por 1-0, vai jogar contra o Fluminense, que não vale mais nada esse jogo, né, Jorge? Sim. Para nenhuma das equipes, então alguns jogos poderiam ser inclusive no sábado, né, para antecipar as férias da moçada. Eu, por exemplo, se fosse técnico dessas equipes aí, eu tiraria o pé em relação a isso, colocaria os jogadores que estão em inatividade aí, inclusive para ir dando um pouco mais de ritmo, né? E eu acho que é mais importante nesse caso, por exemplo, do Corinthians, que vai jogar uma pré-Libertadores, e a pré-Libertadores, se eu não estou enganado, já é na última semana de fevereiro, aliás, na última semana de janeiro ou primeira de fevereiro. O importante, quando você disputa uma pré-Libertadores, é você começar a pré-temporada o mais rápido possível. Então, nesse ponto, seria interessante a liberação já desses atletas, hoje, né, dia 5 de dezembro, para que eles possam já voltar no dia 5 de janeiro, porque eles têm, por lei, pelo menos um mês de férias, então voltaria no dia 5 de janeiro para já começar essa preparação. A gente sabe muito bem que a pré-Libertadores, não só para o São Paulo e para o Corinthians também, mas para alguns clubes, se eu não me engano, acho que o Botafogo também já caiu numa fase pré-Libertadores, ela acaba se tornando um trauma muito grande, porque se o clube não avança para a fase de grupos, Ronaldo, nem na Sul-Americana ele entra. Nem na Sul-Americana. Porque da Libertadores, os eliminados que vão para a Sul-Americana é aqueles que estão na fase de grupos. Então, o prejuízo é ainda maior. Por isso, a importância de você tomar cuidado e se preparar o máximo possível para disputar esses 2 mata-matas. Antigamente era só 1, agora é 2, o que dificulta ainda mais essa condição. Mas, falando em relação ao Ceará, que você comentou, Ronaldo, realmente, né, o Ceará, por mais que ainda tenha um clima favorável, porque se espera, pelo menos, que o Grêmio vença o Cruzeiro hoje, o Ceará joga por um empate na última rodada. Se confirmar o jogo do Cruzeiro hoje contra o Grêmio, a derrota do Cruzeiro. A gente não sabe ainda o que pode acontecer nessa partida. Mas era um passo muito grande a ser dado caso tivesse pelo menos empatado. Sim. É bom, empatado eu acho que talvez não resolveria muita coisa. Resolveria, né? Porque se o Cruzeiro perder hoje, já estaria rebaixando. Sim, exatamente. Resolveria. Então, o Ceará perdeu essa oportunidade. Vamos aguardar o que vai acontecer nesse jogo entre Cruzeiro e Grêmio, porque se de repente o Cruzeiro ganhar, aí ele reverte toda a situação desfavorável e vai dependendo só de si na última rodada. Eu não sei se eu torço para o gato ou para o peixe, Jorge. Pelo seguinte, não que seja legal, mas eu acho que um time grande na Série B movimenta a Série B também, dá visibilidade para a Série B, aumenta a audiência, aquela coisa toda, em relação ao Cruzeiro. Sim. E eu estou vendo que você está com um sorrisinho assim, não. Porque você fala, se fosse São Paulo, você não ia querer. Exatamente, né? Legal para o campeonato. Para os outros, né, Jorge? Legal para os outros, né? Exatamente, Tá legal bom. para os outros, né? Tá. E o outro detalhe, eu falei gato ou peixe, pelo seguinte, o Ceará também, depois que esse Argel, eu não suporto esse Argel, Jorge. Desde quando ele era jogador, eu não suporto esse cara. E o que ele fez com o Avaí, saindo do Avaí, não, a equipe do CSA, né? Do CSA, da forma que ele saiu, faltando 3 jogos, com o CSA tendo mínima chance na época, de ainda escapar, eu acho que foi uma baita sacanagem que ele fez com o time do CSA. Então, aonde ele estiver, eu torço contra. Mas aí eu não sei se eu torço para esse ou para aquele. Então, o que cair para mim vai estar de bom tamanho. Tá certo, não. Falar da parte de cima, então, na tabela? Na parte de cima, Jorge. Em relação a essa questão, o Palmeiras entra em campo, antes de falar do São Paulo, o Palmeiras entra em campo hoje, diante do Goiás, e um dos últimos jogos do Edu Dracena, que está aposentando. E o Sampaoli é outro que está com um olho no gato e outro no peixe, Jorge. No porco e no peixe, né? Nesse caso é no porco e no peixe. Porque ele ainda não definiu o seu futuro, né? O técnico santista, ele está sendo cobiçado tanto pelo Palmeiras quanto pelo Racing da Argentina. E ele tem contrato com o Santos só até o final desse ano. Então, é a terceira
possibilidade seria o próprio Peixe, mas por outro lado acredito que na Vila Belmiro vai sair muito caro e ele não tem muita estabilidade. Na verdade, só uma correção aí, Ronaldo, o contrato do São Paulo com o Santos é até o final do ano que vem. É verdade, 2020. Só que ao final desse ano já não existe mais multa se o Sampaoli quiser sair, por isso que ele pode sair de graça do Santos. Não tem multa, Entendi. Não tem a multa. Então ele está aí, mas ele está pesando na balança também, Jorge, o fato da instabilidade que é esse Palmeiras também, né? A insegurança que traz, né? Eu não sei, Ronaldo. Pressão ele sabe que ele vai ter. Mas ele vai para um clube que, se realmente acontecer do Palmeiras, em que ele vai ter peças para trabalhar, vai ter dinheiro para contratar também. É o cenário ideal para quem quer se manter competitivo. Cenário ideal. Pressão no Palmeiras, vai ter pressão no Flamengo, em todo lugar você vai ter pressão. No Santos, mas a condição que o Palmeiras irá oferecer para o Sampaoli, ela é muito maior do que qualquer outro clube, tirando o Flamengo, né? Que talvez seja igual, ou um pouco melhor, ou um pouco pior, mas a condição é ideal para um treinador que quer várias opções no elenco, que muitas vezes não repete a escalação, é o perfil que o Sampaoli tem em mãos. A questão do Racing da Argentina é muito mais uma questão pessoal, porque ele queria ficar perto da família e tudo mais, mas o Racing não vai dar as condições de trabalho que o Palmeiras eventualmente dará para que ele seja competitivo, não só no Campeonato Brasileiro, mas em Libertadores no ano que vem. Acho que o Racing não tem esse poderio financeiro para brigar por título, por exemplo, na Libertadores, e nem sei se o Racing está classificado para a Libertadores. O Bruno Pereira, Jorge, está falando assim, a TV Argentina disse ontem que o Sampaoli ficará no Brasil, ou seja, Santos, Palmeiras ou até o Flamengo, caso o Jesus, né, o Jorge Jesus acabe saindo. Se tem muitas especulações que o Jorge Jesus assumir o Everton da Inglaterra, outros clubes também fora do país. Não sei, né? A gente não sabe. Eu acho que o Jorge Jesus fica, mas a gente sabe como é que é o mercado, de repente vem uma proposta tentadora, o português vai embora, né? Então acho que para mim uma coisa é certa, Ronaldo. Opinião. O São Paulo não fica no Santos. Eu acho que ele vai procurar um clube que lhe dê mais condições de trabalho, porque com o que ele tinha no Santos, ele conseguiu transformar nisso, e até mesmo a cobiça de outros grandes clubes atrás dele. Se não for o Palmeiras, vai ser o Internacional de Porto Alegre, vai ser outras agremiações. Você pode ter certeza que o Sampaoli ele vai ter muita procura caso o Palmeiras realmente desista dele, o que eu acho que vai ser muito difícil. Bom, os internautas estão se manifestando aqui, Jorge. O Mike Santana falou que está lá no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, ele está perguntando se o Breno fica ou não no Marília. O Breno já está longe, não, está no Capivariano. Na verdade, ele veio para o MAC, viu, Mike, por empréstimo. E ele tem contrato com o Capivariano até abril, acho que até abril ou maio do ano que vem. Então, Capivariano não tem a mínima possibilidade de ele retornar para o Alvo Celeste. O Vinícius Quinoneiro está nos vendo, o Pedro Espadoto. O Vinícius Quinoneiro está falando, pré-Libertadores são jogos de ida e volta, num total de 4 jogos. Sim. Na verdade, são 4 jogos, porque tem que matar um e depois matar o outro, né, Isso, Jorge? são 2 confrontos de ida e volta. São 2 confrontos. É isso mesmo. O Rogério Gonçalves está dizendo aqui, o Linense renovou com o Thiago Humberto para a temporada 2020 da Série 3. É o veterano Thiago Humberto, ex-internacional, Grêmio Barueri. A questão é saber a condição física. Sim. Tem qualidade, acho que pode ajudar muito. Se ele tiver condição física para ajudar o Linense, acho que é um bom reforço, sim. Também acho. Quem está nos acompanhando também é o Gilmar Mirandinha Fernandes. Nós vamos indo para o primeiro intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar ainda rapidinho dos outros principais times de São Paulo. A vitória do Tricolor ontem, que garantiu o São Paulo na fase de grupos e garantiu, hoje, de forma oficial, o emprego do Fernando Diniz, que a diretoria confirmou que ele vai continuar no São Paulo para a temporada 2020. Depois do intervalo, falaremos sobre essas e outras informações e, claro, tudo sobre Marília, Atlético Clube, chegada e saída de jogadores. Depois do intervalo.
variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília, através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais! Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Vou pegar agora o meu carro, pôr umas rodas, vou dar um trato, yeah. E pneu se eu precisar, alinhar, trocar, balancear. Já sei onde encontrar Spider Rodas. Spider Rodas. Precisou de pneus ou rodas pro seu carro? Spider Rodas. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223.
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Falarmos rapidinho também da vitória do São Paulo ontem diante do Internacional. Eu achei que o São Paulo teria mais dificuldade do que realmente acabou encontrando, Jorge. Sim, realmente. Só antes de mandar um abraço aqui para o José Neto, da assessoria de imprensa do Marília, nos acompanhando. O Luiz Santana, o Leonardo Oliveira, preparador fisioterapeuta, o André Rodrigues Soares, o Pedro Espadoto também com a gente, obrigado Pedro, o Douglas Plastina, o Alexandre Lopes, o Bruno Pereira, o Mirandinha está dizendo aqui, ó, boa noite, amistoso do MAC, vai ser em Marília? Esse do dia 22 não, viu Mirandinha, vai ser em Monte Azul, mas a diretoria já disse que dos outros 3 amistosos que o MAC quer realizar, pelo menos um será aqui na cidade e com portões abertos, pelo menos o que foi nos dito. O Wilson Miranda também nos assistindo, Anderson Moschetti. Bom, Ronaldo, sobre a questão do São Paulo, realmente se esperava uma partida muito mais tensa, de 2 times bastante pressionados, né? O São Paulo fez uma promoção para a torcida, R$5, acho que até o preço até que do MAC, né? O MAC acho que teve o ingresso mais caro que o do São Paulo, ainda mais para uma capital, R$5 é praticamente de graça, né? 30 mil pessoas acompanharam o jogo e realmente o São Paulo mostrou uma consistência, um tipo de jogo que não se via até então. Fez um gol logo no começo, isso ajudou bastante também a tranquilizar, né, de 2 jogadores da base. Agora a questão é, Ronaldo, que você analisa o desempenho do São Paulo e vê que as contratações praticamente todas não deram certo. Tirando o Vitor Bueno, que também, mas não foi uma grande contratação do São Paulo, né? O Vitor Bueno, até se eu não me engano, eu não sei se a condição dele veio por empréstimo ou veio em definitivo, Acho que é por empréstimo. porque foi o Cuca que na época conseguiu trazer o Vitor Bueno, até uma negociação que envolveu o São Paulo a não bater o pé em relação ao Cueva, é um negócio um pouco até complicado. O Vitor Bueno tem sido razoável e no final das contas o Antony é que vem sendo o grande personagem do São Paulo nesses últimos jogos. Igor Gomes também tem jogado, a jogada do primeiro gol começou com ele, passe para o Antony depois deu passe para o Vitor Bueno fazer o segundo gol. Realmente você observa esse time do São Paulo e vê que tem muita coisa errada, porque de vários grandes reforços, a gente não está falando de reforço que vem em final de contrato de outro time não, Ronaldo. A gente está falando de reforço que o São Paulo gastou para trazer. Pablo, Alexandre Pato, Daniel Alves, Hernanes, tudo bem que Daniel Alves e Hernanes acho que já estavam o Hernanes acho que ainda tinha contrato com o clube chinês, o Daniel Alves estava sem contrato, mas vieram como jogadores badalados e realmente pouco ofereceram para o São Paulo até então. Eu não vou nem colocar nessa lista o Juan Fran, Ronaldo, porque o Juan Fran é lateral direito, fecha a linha de 4 ali. Eu já falei quando o São Paulo trouxe, mais marketing do que qualquer outra coisa, porque o que o Juan Fran joga, qualquer outro jogador aqui do futebol brasileiro pode muito bem fazer essa função. Mas, enfim, foi a contratação que o São Paulo fez. E outras mais também, talvez alguma outra que a gente veja que não vingou. O Thiago Volpi, razoável, falhando em alguns momentos decisivos. Então, é difícil. Você olha esse time do São Paulo e realmente vê que as contratações não surtiram efeito. Por isso que eu acredito também que ao final dessa temporada o Raí não vai renovar o seu contrato para ser diretor executivo lá e o São Paulo vai atrás de um outro profissional do mercado. Eu acho que ele continua. Depois dessa do Diniz, eu acho que continua, viu, Jorge? Eu não sei. Ganhou sobrevida aí. Eu acho que a questão do Raí em si, Ronaldo, ela não está só ligada ao São Paulo ir para a fase de grupos da Libertadores da América. Eu acho que está ligada justamente a essa questão dos reforços. Quer dizer, você trouxe reforços, pagou caro em muitos deles e nenhum rendeu. Nenhum rendeu. Essa que é a verdade. Você pega numa temporada completa, você não consegue destacar ninguém dos reforços. Então, acho que isso pode pesar para o Raí não permanecer. Não sei se ele vai cair, mas eu acho que pode pesar bastante, mais do que propriamente se não tivesse classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores. O Vinícius Quinhoneiro está falando, olha, pagou 13 milhões no Raniel. Tem o Raniel também, exatamente. O Everton Felipe pagou 6 milhões, o Pablo 26 milhões e o Pato 38 milhões. Exatamente. Então, é muita coisa para pouco futebol apresentado, com certeza. Mandar um abraço para o Luiz Guilherme Magosso, o Marcos Martinez está dando uma boa noite lá de Jundiaí.
Obrigado, viu, Marco? Obrigado pela audiência. O José Roberto Pila faz fusquinha para a gente, Jorge. Ele diz assim, estou no happy hour aqui no Rio Branco, curtindo vocês. Legal. Rio Branco. Toma uma por nós, então, né, Jorge? Duas, pode tomar duas. Uma por mim e outra pro Ronaldo, então. Isso. O Mike Santana está falando obrigado pelo retorno que demos em relação ao Breno. E não falamos do Santos também, que foi até a Baixada e perdeu, né, Jorge? Aos gritos e fica Sampaoli. Eu acho que nesse momento o torcedor do Santos, a grande preocupação é essa, mais do que qualquer outro resultado, o fato Sampaoli, que dificilmente permanecerá. Essa que é a verdade, até mesmo com a saída do Paulo Autuori, isso ainda desgasta mais a relação do José Carlos Pérez com o treinador. O que o Sampaoli fez no Santos é algo realmente espetacular e o reconhecimento da torcida é óbvio também apareceria, porque o torcedor sabe muito bem que estar hoje na segunda colocação num campeonato de pontos corridos, à frente de Palmeiras, de São Paulo, de Grêmio, que possuem internacional muito mais investimento do que o Santos, realmente é uma grande vitória. Então o torcedor reconhece o excelente trabalho do Sampaoli, mas eu acredito que o técnico argentino queira mudar de ares a partir da próxima temporada. Olha, Jorge, ontem no jogo do Corinthians com o Ceará, o atacante do Ceará, o Leandro Carvalho, teve o seu carro reconhecido e cercado nas adjacências da Arena Castelão após a partida contra o Corinthians, na derrota por 1-0. O atleta deixava o local acompanhado pela família quando foi surpreendido por torcedores que impediram a passagem do veículo. Uma lata foi atirada contra o carro do atleta, que reagiu correndo e apontando o dedo em direção a um torcedor. A confusão foi dispersada por grupos que conteve o atleta. Leandro retornou ao carro ainda sob ofensas de torcedores e deixou o local. Não houve feridos. O Ceará, como todos sabem, está na 16ª colocação e hoje vai torcer mais do que nunca pela vitória do Grêmio contra a equipe do Cruzeiro. É mais um fato lamentável. A gente não gostaria de estar noticiando isso, mas é uma realidade. Talvez também, não estou culpando o jogador, longe disso. Mas talvez ele podia ter se precavido melhor, né? Sim. Você não vai de carro para o estádio sabendo de um jogo de uma importância como essa, né? Não que ele esteja errado, mas poderia ter evitado uma situação como essa, né? Sim. É uma pena. Uhum. Vamos começar a falar do Marília, Jorge? Vamos lá, Ronaldo. Começar a falar então de Alves Celeste. Uhum. Até porque o MAC perdeu hoje mais um lateral direito e eu sinceramente acho que o MAC não perdeu tanto assim. O Airan, jogador de 22 anos, defendeu o Apucarana do Paraná agora no segundo semestre, também jogou pela Mauaense, a Bezinha desse ano, jogador que foi revelado pela equipe do Figueirense e que chegou até a cidade, fez os exames médicos, mas não passou nesses exames. Por isso acabou dispensado pela comissão técnica. Então o MAC, que já tinha perdido o Hudson também, de 33 anos, que estava na Portuguesa, mas esse nem chegou a vir à cidade. Já não mandou, chegou, não, Jorge? Deu um telefonema e disse, tô indo para outro lugar, foi para o Imperatriz do Maranhão. Tanto que o MAC logo na sequência anunciou a renovação com o Matheus Mima. Então hoje o MAC só tem o Mima como lateral direito e obviamente vai atrás de um reforço para essa posição. Analisando essa saída, Ronaldo, eu acho que para o MAC vai ser muito bom. Nada contra o Airan, não o vi jogar, mas eu acho que é da seguinte questão, você está numa Série A3, que você precisa, pelo menos em todas as posições, ter um jogador mais experiente. Eu não digo nem a questão da idade, quando eu falo experiente, é experiente de futebol paulista, de Série A2, Série A3, e para o Matheus Mima, os dois praticamente da mesma idade, o Mima 23, o Airan 22. Não seria muito saudável uma disputa entre esses dois jogadores. Acho que um atleta de um perfil um pouco mais experiente vai ser muito importante para o Matheus Mima. Porque na vida, Ronaldo, na vida, não é só no futebol, na vida a gente costuma se acomodar quando a gente não tem, né? Quando a gente não tem, vamos dizer assim, um rival, quando a gente não tem uma concorrência. E no caso, para o Mima, eu acho que estava muito cômoda essa situação dele ter o Airan como o seu lateral substituto. Eu acho que com a saída dele, o MAC vai atrás de um outro atleta, espero que
com um pouco mais de experiência, para que realmente haja uma disputa mais saudável e mais equilibrada para a função de lateral direito. Então, essa é a situação que aconteceu agora à tarde. Então, o Marília pode eventualmente, Ronaldo, ter outros atletas também que acabem sendo dispensados se não passarem nos exames médicos. Os exames foram feitos na segunda e na terça, alguns já ficaram prontos, outros não, então pode ser que mais cabeças rolem por conta dessa situação. Você fala, mas não compensaria recuperar o atleta? O Marquinhos não tem esse tempo para recuperar. Não tem. E outro detalhe também, né, Jorge? Às vezes é até prematuro, claro que a imprensa também não gosta muito disso, mas às vezes é até prematuro se anunciar um jogador sem ele ter realizado exames médicos, aquela coisa toda, porque fica essa entra, sai. Bom, opinião minha, eu particularmente não vejo nenhum problema nisso, de você anunciar um jogador antes de fazer o exame médico, até porque ele tem um pré-contrato, ele não assinou ainda o contrato. Então, eu não vejo nenhum problema, porque o jogador vai estar lá no clube. Qual o problema? Quer dizer, a gente vai falar aqui porque a gente vai estar no dia a dia, a gente vai ver o cara lá. Quer dizer, a diretoria vai fingir que o jogador não chegou porque ele não fez exame médico ainda? Eu não vejo sentido nisso. E eu não vejo nenhum tipo de demérito, não vejo nenhum tipo de imagem arranhada do clube se ele anunciou um jogador que já acertou toda a situação financeira, vai receber tanto, vai ser assim, e que na hora do exame médico não passou. Ótimo, mostra que o departamento médico está fazendo realmente o seu trabalho. Não vejo nenhum problema, não encaro como imagem arranhada, trouxe um jogador que estava machucado. Isso pode acontecer. Como, de repente, Ronaldo, o cara passou nos exames médicos, na primeira semana de treino tem um rompimento de ligamento. E aí? Então, acho que eu sinceramente não levo por esse lado. Acho que não tem nenhum problema. Para mim, não teria nenhum problema falar aqui que o jogador agora foi dispensado porque não passou nos exames médicos. Perfeitamente normal. O duro é quando você mantém o jogador mesmo sabendo que ele está lesionado e vai se demorar para recuperar. Aí sim arranha a imagem do clube, não o contrário. Pelo menos essa é minha visão. Se para a lateral direita sai um jogador, tem um da esquerda chegando. Uma informação até levantada pelo Marília Gol, e eu confirmei agora à tarde com a diretoria do Marília, no caso com o Diego Coupe, que o MAC está negociando com o lateral esquerdo Edu Pina, jogador de 30 anos, foi revelado pelo Vasco da Gama, passou por vários clubes na carreira, Ronaldo, inclusive vários paulistas aqui, eu vou até passar o currículo do Pina. Ele, revelado pelo Vasco, depois jogou também pelo Americana, quando o Americana tinha aquela parceria com o Prudente, que eles tinham o Rio Branco e tinha o Americana. Ele jogou no Americana no Paulistão, chegou a jogar pelo Ituano, Boa Vista do Rio de Janeiro, Duque de Caxias do Rio, Volta Redonda também do Rio, Macaé, aí depois voltou para o futebol paulista, Rio Branco de Americana, Sertãozinho, São Bento, Linense, trabalhou com o técnico Júlio Sérgio no Prudentópolis e no Linense, pelo menos a matéria aqui do Marília Gol diz isso. Caldense de Minas e por último estava na Ferroviária de Araraquara. Acho que aí sim seria um reforço muito interessante. E aí dentro do perfil que eu pelo menos considero ideal para uma concorrência na posição. Porque você já tem o Igor Meneghel, que é um jogador que veio do Itararé, jogou a Bezinha desse ano, mas o primeiro semestre estava no Desportivo Brasil, tem 22 anos. Você traz um outro lateral esquerdo de 30, que tem também uma grande experiência, quer dizer, você deixa uma concorrência mais saudável para o setor, quando você tem atletas com mais currículo, a concorrência é maior. Então, no caso, o Edu Pina está em negociação, mas não tem nada certo ainda, segundo o dirigente do Marília. Há conversa, há o interesse dos dois lados, mas ainda não foi batido o martelo, mas pode ser a próxima contratação a ser anunciada aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Mandar um abraço para o Wilson Miranda, que está nos acompanhando, o Thiago Giroldo, o Walter Camilo Carmo está falando boa noite a esses dois excelentes. É o Camilo 10, né? Lá de... o Camilinho. Voltou para a Portuguesa Santista, pelo menos é o que eu soube. Grande Fabriosa. Camilo. Boa sorte a ele. Nós vamos indo para o intervalo comercial. No último bloco, vamos continuar falando do Marília. E com entrevistas. Tem entrevistas aí também para vocês acompanharem, já que estamos há pouco mais de um mês da estreia do Marília nesse Campeonato Paulista da Série A3. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Vou pegar agora o meu carro, ouro nas rodas, vou dar um trato, yeah. E pneu se eu precisar, alinhar, trocar, balancear. Já sei onde encontrar Spider Rodas. Spider Rodas. Precisou de pneus ou rodas pro seu carro? Spider Rodas. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223.
Estamos no programa Com a Bola Toda. Mandar um abraço aqui para o Anderson Moschetti nos acompanhando. O Marquinho Breguedê, grande Marquinho, um grande abraço para você, viu, Marquinho? O Antônio de Paula Carneiro, ele falou assim, um abraço do doutor Antônio de Paula Carneiro aqui de Jandira, São Paulo. Não perco um jogo do MAC, acompanho as novas contratações, parece que está sendo montado um grande time rumo à Série A2, diz ele. O Matheus Lima estava falando, elenco do MAC começando a ficar experiente no meu ponto de vista. Por falar em elenco experiente, Jorge, eu não estou entendendo também, antes de continuar falando do MAC, o que está acontecendo com esse 15 de Jaú, mas é o Paulista de Jundiaí, campeão da Bezinha, e hoje anunciou mais duas contratações de jogadores que estavam na Bezinha. Trouxe o zagueiro Murilo e o lateral polivalente Mailon Cafu. Por que lateral polivalente? Ele jogou pelo 15 de Jaú esse ano e ele pode jogar como lateral direito ou atacante. Eu nunca vi um negócio desse, né? Ou se é lateral direito ou se é atacante. No 15 de Jaú, ele fez 16 gols, né? Ele jogou com o Magno e o Papaléguas, que estavam emprestados pelo Paulista e agora irão fazer parte do time de cima de 2020, quer dizer, outros jogadores da Bezinha. O Murilo estava no Amparo. Então, eu não sei nem se são alguns daqueles atletas que já foram citados, mas realmente tenho acompanhado um pouco as contratações do Paulista e nesse sentido, de atletas de Bezinha. Não sei como vai ser a mescla, acredito também que não vai ser uma base só de formar jogadores de Bezinha, mas é a estratégia, talvez até mesmo financeira. Não sabemos se o Paulista tem bala na agulha para investir pesado, como talvez quase todas as equipes também não têm essa condição de investimento. Mas chama atenção. Será que é uma fórmula que pode dar certo? Eu assim, diria que se fosse a Bezinha, uma competição sub-20, aí sim era extremamente preocupante. Como se trata de uma competição sub-23, e se você pega atletas no limite da idade desse ano, o ano que vem vão fazer 24 anos, eu não acho tão absurdo assim. A grande questão é, esses atletas só jogaram Bezinha na vida? Ou, de repente, não tinham um clube para atuar no segundo semestre e foram para Bezinha? Por exemplo, o lateral esquerdo do MAC, o Igor Meneghel, estava no Itararé, jogando a Bezinha, mas o primeiro semestre jogou pelo Desportivo Brasil, a Série A3, que chegou até a semifinal. Então, às vezes a gente precisa tomar um certo cuidado de analisar principalmente o último clube do time, porque quando se começa as contratações para uma temporada que vai começar em janeiro, muitas das vezes, você pega jogadores que, para não ficarem parados no segundo semestre, às vezes até jogadores de bom nível, eles acertam com qualquer clube, qualquer campeonato, para receber pelo menos o mínimo possível, para continuar em atividade. Então, acho que isso também é uma precaução. Então, dificilmente você vai ver muitos atletas, não só do Marília, mas de outras equipes, que talvez você fala, poxa, mas contratou um jogador que estava lá no 15 de Piripiri, mas de repente no primeiro semestre ele jogou uma Série A2 do Paulista, jogou uma Série A3, a gente não sabe, porque realmente o mercado fica muito limitado depois dos estaduais que terminam em maio, né? Então, são coisas também para se avaliar, acho que não dá para tirar como base as contratações por conta do último clube que o atleta atuou. Acho que você precisa fazer uma análise mais profunda, pelo menos é o que eu acho em relação a contratações. Vou dar um abraço aqui, Jorge, para o Paulo Fábio Lippe, está falando, estou assistindo vocês aqui de Ribeirão Preto. Obrigado, viu, Paulo, pela audiência Ribeirão Preto, bela cidade, por sinal. Mandar um abraço para o Zé Cardoso, grande palmeirense, está dando boa noite aqui a mim e a você. Abraço também. E o Ricardo Silva Lopes, alguma novidade sobre Bruno Ribeiro e Thiago Moraes? A gente vai falar agora sobre isso. Só mandar um abraço aqui para o Everton William Valderrama e para o Guilherme Silva, para o Sorriso, que agora também está na parte de diretoria do Alves Celeste também. Boa sorte, viu, Sorriso? Ele é preparador goleiros do Sub-20, agora está assumindo um cargo também na diretoria do Marília para ajudar na parte operacional do clube.
Bom, Elinho Bissoli também nos acompanhando. Em relação ao Bruno Ribeiro, conversei agora com o Diego Cope agora à tarde. Por enquanto, as negociações continuam, não houve ainda uma definição, mas o próprio Bruno Ribeiro me disse ontem que acho que até amanhã vai ser o prazo final, até porque na próxima segunda-feira ele tem que se apresentar ao Pelotas. Para quem não sabe, o Bruno Ribeiro, jogador aqui de Marília, 36 anos, um meia, ele foi campeão da Copa Rio Grande do Sul, que é como se fosse a Copa Paulista, aqui no estado de São Paulo, foi campeão da Copa Rio Grande do Sul agora no segundo semestre, e ele tem contrato com o Pelotas até abril. E só que o Pelotas, ele campeão dessa Copa lá no Rio Grande do Sul, ele conquistou uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. E o próprio Bruno já acenou com a possibilidade que se o MAC quiser contar com ele, fizer uma proposta, ele pode levar essa proposta até o Pelotas e pedir o empréstimo dele com prorrogação de contrato lá no Sul, para que ele jogue depois a Série D do Campeonato Brasileiro. Então essa possibilidade existe. O Marília já disse que tem intenção também de contar com o atleta e está tentando viabilizar de forma financeira a contratação. O próprio Diego Cope disse ontem que o Bruno Ribeiro é um jogador acima dessa divisão. Então não é fácil, não é tão simples assim angariar recursos para trazer o atleta, mas o Marília, pelo menos que a gente sabe, está fazendo os esforços necessários para isso. Sobre o Thiago Moraes, goleiro, treinou hoje à tarde normalmente, assim como desde a última segunda-feira, quando se apresentou no clube. O Diego Cope me disse agora à tarde de que a proposta do futebol europeu, mais propriamente do Chipre, chegou às mãos do Thiago Moraes. Ele estava bem pessimista em relação a essa condição e falou, olha, a proposta que a gente está sabendo chegou e claro que ele deve aceitá-la, né? Vai aceitá-la porque realmente é muito bom, então a gente não está contando mais muito com a permanência dele, mas ainda não está já definido. Então, acho que entre hoje à noite e amanhã cedo já há uma definição sobre esse caso. Então, Bruno Ribeiro e Thiago Moraes, amanhã, acredito eu que tenhamos já algo definitivo sobre os dois casos. Casa Bahia? Ou Magazine Luiza, né? Só amanhã, hein? Pois não, Jorge. Você conversou lá no estádio? Isso, bati um papo agora à tarde, Ronaldo. A gente estava falando da questão de experiência no grupo do Marília, e eu bati um papo agora à tarde com o zagueiro Diego Rosa, jogador que estava no Rio Verdense de Goiás, que jogou no futebol paulista a última vez em 2013, inclusive enfrentou o MAC quando ele atuava pelo Sertãozinho. Lembrou muito bem, sabe da camisa, da força que o MAC tem, e eu bati um papo com ele agora à tarde e ele conversou conosco dessa vinda para o Alves Celeste. Boa noite, Diego. Boa noite. Eu fiquei muito feliz, né, que eu já conheci o Marília, sei da grandeza do clube, um clube que já esteve na Série B, sei da torcida, já vim jogar aqui várias vezes contra, sei da grandeza do clube e quando teve esse acerto eu fiquei muito feliz de estar vindo para cá. Você foi ao MAC algumas vezes, qual foi a última, Diego? Foi em 2013, pelo Sertãozinho, no Paulista da Série A3, quando eu vim jogar aqui, uma equipe muito boa e eu fiquei muito feliz de estar vindo. Bom, e como é que foi esse acerto com o Marília, como é que chegou até você essa proposta do Alves Celeste? Não, foi o empresário lá de BH, o Rafael, que conhecia o Diego, me indicou para cá, gostou e acabou acertando. Desse elenco do Marília, você conhece, trabalhou recentemente com alguém? Eu trabalhei com o Thiago, o goleiro, que jogou comigo lá no América, lá de Teoflotone, foi ser só o Thiago mesmo. E como é que está a sua expectativa para essa volta ao futebol paulista, né? Você que jogou pelo Sertãozinho em 2013 e de lá para cá esteve fora do estado de São Paulo. A expectativa é muito boa, né? Espero vir aqui, conseguir fazer um bom trabalho junto com meus companheiros e conquistar o acesso. Na zaga do Marília tem até o momento o Ítalo, o Rodrigo, o Luiz Felipe e você. Concorrência promete ser grande para a Série A3. Não, sim, todos vai estar trabalhando forte, quem ganha é o Marília, né? E quanto mais qualidade tiver, melhor para o grupo. Já tinha trabalhado com o técnico Júlio Sérgio, já jogou contra? Não, a primeira vez mesmo. Nunca tinha jogado contra. Tá aí, portanto, o zagueiro, Jorge. Diego Rosa, 30 anos, né? Um dos experientes dessa equipe do Marília. Estava no Rio Verdense, lá de Goiás, disputando a 3ª divisão do futebol local. Estava em atividade agora, como eu disse, nesse segundo semestre. É um dos reforços, aí, uma das novidades para esse Alves Celeste 2020. Quais os zagueiros já contratados, Jorge? Bom, o MAC já tem acertado, além do Diego Rosa, o Ítalo, que jogador que veio do Ercílio Luz de Santa Catarina, tem 31 anos. O Rodrigo, né, o Rodrigo Lacraia, que estava no Serra
do Espírito Santo, e o Luiz Felipe, que foi a novidade do dia, jogador que estava na Ferroviária de Araraquara, se apresentou hoje, 22 anos, o penúltimo dos reforços anunciados a chegar. Quem ainda não se apresentou e é esperada a chegada dele amanhã é o lateral direito Matheus Mima. Nessa zaga aí, vem mais gente ou fica nesses 4? Olha, Ronaldo, eu não perguntei, mas acredito que tenha mais um zagueiro, né? Eu acho que se você tem até pelo que eu já tirei de informação a respeito do Júlio Sérgio, técnico do Marília, com o pessoal lá de Lins, ele gosta muito de jogar com 3 zagueiros. Não que ele seja sempre escale 3 zagueiros, mas ele gosta muito. Então, Ronaldo, se um treinador pensa dessa maneira, com 3 zagueiros, se você tem 4, é pouco. Você tem que ter pelo menos mais um. Então, eu acredito que o Mack vá atrás de um jogador. Também acredito que seja um perfil um pouco mais jovem, né? Porque dos 4 zagueiros aqui anunciados, 3 acima dos 30 anos ou mais, e só o Luiz Felipe de 22. Então, talvez um jogador um pouco mais jovem também para essa zaga. Mas acho que de momento, a não ser que apareça alguma oportunidade de mercado, a pré-temporada, na sua grande maioria, vai ficar com esses 4 aqui. Talvez uma oportunidade de mercado lá na frente para trazer um outro jogador dessa posição. Bom, bati um papo também com o atacante Denner. Não é o Denner que jogou a bezinha pelo Marília, não. É o Denner que... Aquele que passou pelo Mack está descartado, Jorge? Olha, Ronaldo, confesso que eu não perguntei novamente para o Diego se o Denner estava descartado. A última vez que eu falei com ele sobre isso, ele falou assim, olha, fizemos a proposta, tínhamos dado um prazo limite para o empresário responder, não nos respondeu, vida que segue. Então, acredito que já não faça mais parte dos planos do Marília. E esse Denner é um jogador de 22 anos que... Desde as categorias de base, desde 2013, é jogador do Juventus, lá da Rua Javari, né, o time da capital, e veio por empréstimo. Jogou a Copinha esse ano, Jorge? A Copa São Paulo Júnior não, né, que ele não tem idade, tem 22 anos. Ele tem 22? Não tem idade para isso, mas fez parte do elenco que jogou a Série A2 desse ano e a Copa Paulista. E eu bati um papo com o Denner, até porque vai ser a primeira vez que ele defenderá um outro clube, a não ser o Juventus da Moca. Bateu um papo com ele. Boa noite, Denner. Boa noite. Acho que é bom, né? Às vezes é bom a gente conhecer outros lugares. Fiquei feliz quando o Diego me ligou para mim vir para cá. Antes da apresentação mesmo, eu falei para ele que estava feliz, que queria apresentar logo. A gente está montando um elenco muito forte para subir mesmo para 2. E a gente está trabalhando forte. Dia 22 a gente já tem um compromisso lá em Monte Azul, né? Um jogo treino, já começa a dar a cara pro time pra estreia. Esse ano você jogou a Série A2 e a Copa Paulista pelo Juventus, é isso, né? Isso, Série A2 e a Copa Paulista. Você é um atacante mais de área ou mais de lado de campo, Denner? Não, mais de beirada mesmo. Mais de beirada mesmo, né? E a Série A3 você já jogou também? Vai ser a primeira vez? Não, a primeira vez que eu vou jogar pelo Marília. E primeiro time, na verdade, né? Por isso que eu tô feliz de jogar outra divisão, uma divisão abaixo. Acho que é bom até para mim, que fiquei muito tempo no Juventus, é bom a gente conhecer outros lugares, né? Jogar uma divisão que é mais, querendo ou não, é mais forte, né? Mais disputada, e a gente está preparado. Bom, no ataque já tem o Lucas Formiga, também tem o Marquinhos Vilela, né? O Kelvin também, lá pelos teus lados. Concorrência acirrada aí para buscar um lugar na titularidade, né? Isso, com certeza. É bom a gente ter essa disputa, né? A gente sabe quem entrar vai dar conta do recado, até quem ficar no banco vai poder ajudar da melhor forma. E a gente vai trabalhar, quem tiver melhor vai jogar, quem também tiver melhor, tiver no banco e entrar, vai dar o melhor para ter os 3 pontos e sair com a vitória. São poucos dias aqui na cidade, né? Você sempre esteve lá na capital, tem muita diferença do interior do ritmo. O que você pode falar assim, que te chamou mais atenção nesses poucos dias em Marília? Aqui é mais tranquilo, né? Mais sossegado, bastante quente. Por mais que teve a chuva hoje, ainda está bem quente, mas ao decorrer da semana, do dia, a gente vai se acostumando, se adaptando. Nunca tinha enfrentado o Mack também na carreira, né? Nunca. Primeira vez que eu vou jogar pelo Marília, nunca joguei contra. Porque como nunca saiu do Juventus, eu não lembro, o Mack tem enfrentado o Juventus há pouco tempo também. Não foi recente não, o último confronto entre essas duas equipes. Não me recordo agora se 2014, eu acho que 2014, no ano do acesso, o Juventus estava na Série A3. Eu tenho certeza que o Mack enfrentou o Juventus em 2012, inclusive naquele quadrangular final, que o técnico do Mack era o Betinho, que o Mack não conseguiu, no quadrangular que valia o acesso, o Mack não conseguiu as vitórias necessárias para subir.
me recordo agora. Não sei se depois para frente chegou a jogar mais alguma vez. Confesso que eu não tenho isso de cabeça. Mas é um atacante jovem, promissor e que vem para brigar pelo lado de campo. Ok. Os jogadores já estão treinando com bola? Como que está a situação deles? Os treinos todos com bola, Ronaldo. Os treinos físicos hoje, mudou muito essa questão de trabalhos físicos, que você primeiro corria em volta do gramado, depois fazia uma série de exercícios. É claro que existe ainda, é claro que o procedimento ele existe, mas ele é diferente, né? O trabalho com bola, quer dizer, você já desde o começo, a parte física, ela já é trabalhada com bola, trabalhos de intensidade, né, que envolvem velocidade, arranque, força, e tudo isso com bola, com o preparador físico do Alves Celeste, o William Basso, que veio da Votuporanguense, já faz esse tipo de trabalho e, por enquanto, o Alves Celeste tem realizado esse tipo de treinamento no estádio Bento de Abreu. Acredito eu que a partir da próxima semana já resolva um local ideal para realizar os treinamentos, até porque sabe que o Abreuzão não dá para ficar treinando todos os dias, né? Um treino ou outro, tudo bem, mas não dá para ficar treinando sempre, até porque a gente vai ter Copa São Paulo também e o gramado vai passar aí pelo menos por algumas reformas. Uhum. O Ricardo Silva Lopes está falando assim, Jorge, o Marília Gol chegou a mencionar uma negociação do Mark com o centroavante Anderson Magrão. Isso. É verdade sobre essa notícia? Na verdade, assim, houve o interesse do Mark, mas parece que o jogador pediu demais. Até perguntei para o Diego, isso aí já há algum tempo já. Houve sim uma situação... Quem que é esse Anderson Magrão? Jogou no Barretos esse ano na Série A3 e me parece que vai voltar para o Barretos. Uhum. Barretos não, Comercial. Parece que acertou com o Comercial do Roberval Davino. Mas não foi para frente porque a pedida salarial dele, segundo a diretoria, era fora do teto que o MAC vem pagando. Um abraço ao Vinícius Ferreira também nos acompanhando. Mais alguma informação? Bom, amanhã é esperada do lateral direito Matheus Mima, o último dos reforços anunciados, mas também poderemos ter novidades em relação a mais jogadores para esse elenco, que está no momento com 19, podem ser inscritos 26 nomes. Então a gente fica no aguardo, porque ainda nesse mês de dezembro poderemos ter novidades. O MAC tem um jogo treino marcado para o dia 22 desse mês, um domingo, no período da tarde, o horário ainda não está confirmado, contra o Monte Azul fora de casa. Monte Azul, que foi vice-campeão da Série A3 desse ano e vai disputar a Série A2 em 2020. O MAC ainda quer mais 3 partidas amistosas, ainda em dezembro, uma ainda em dezembro, e outras 2 em janeiro e pelo menos uma em Marília para apresentar o time para a torcida. A estreia maquiana, dia 25 de janeiro, sábado às 7h30 da noite, contra o Linense no Bento de Abreu. Ok, nos abraços de hoje eu quero mandar um abraço para o Cássio Ricardo, que está aniversariando hoje. Nosso amigo de imprensa, grande narrador, Cássio Ricardo. Sim, um abração a ele, muita paz e muita saúde. Tem algum abraço? Acho que foram dados todos os abraços. Então o programa Com a Bola Toda fica por aqui, lembrando que tem o Bazar da PAI, lá no Shopping Esmeralda, viu, Jorge? As voluntárias da PAI estão lá no piso superior, ali perto da praça de alimentação, vendendo aí algumas novidades aí para esse Natal. Você que quer colaborar com a PAI, dê um pulinho lá no Shopping Esmeralda, lá na parte superior, próximo à praça de alimentação, tem o Bazar Beneficente. Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.